Lá vai o hacker para o ataque. Passa por um colaborador, passa por dois. Finta VPN e o antivírus grátis. Dá uma revenga na firewall. Olha, vai finalizar o ataque informático. Mas a Vodafone Business faz uma grande defesa. Agora a sua empresa pode ter a melhor defesa contra ataques informáticos. Com os seus equipamentos protegidos com o Trend Micro, a partir de 1,70€ por mês, o seu negócio pode tudo. Together we can. Vodafone Business. Antes, pelo contrário, hoje com o José Eduardo Martins e o Pedro Alves. Boa noite aos dois. Obrigada por estarem connosco. Começo por ti, Pedro. Vamos começar pela sondagem da SIC Notícias de hoje para as presidenciais. Consolida-se a ideia que Ventura não só passa à segunda volta, como passa em primeiro lugar, aparentemente. Acreditar desta sondagem de hoje, claro. E depois perde com toda a gente. Ou seja, exato. Já agora acrescentava só essa. Não, exato, é isso. Ela, de facto, confirma uma tendência, que é o pelotão dos quatro da frente ser o mesmo que tem sido desde há bastante tempo. Os intervalos são próximos, na terceira, ou melhor, na segunda vaga da segunda volta, portanto, a disputa entre o segundo e o terceiro é que está mais apertada do que estava anteriormente, e agora com uma mudança de posição, porque há uns tempos a esta parte não era André Ventura que estava em primeiro, mas mais uma vez estamos a falar de pequenas coisas, todas elas dentro da margem dele, mas da minha perspectiva, porque eu acho que isso é motivo de preocupação, André Ventura liderar a sondagem é motivo de preocupação, porque normalmente ainda temos o fenómeno de subavaliação do eleitorado do Chega e, portanto, normalmente ainda temos o fator de sondagens tenderem a não conseguir ainda refletir... Ainda existirá esse fenómeno? Enfim, ainda que marginal, menos, não é? nas últimas legislativas ainda existiu. Ou seja, já agora, em eleições que são mesmo disputadas pelo próprio André Ventura, as autárquicas acho que são um bocadinho um outlier em relação a isto, ou seja, também não há são sondagens locais, para eleições locais, os candidatos também eles locais, portanto eu acho que retirando da equação as autárquicas, se virmos o comportamento das sondagens, apesar de estarem a afinar, digamos, a medição do Chega, não sei se já passámos a fase em que ela é subavaliada e que era o que eu ia dizer de seguida, não é só um fator português, ou seja, regra geral, ainda há muitos casos em que a extrema-direita normalmente é subavaliada porque ainda há renitência por várias razões, ou por vergonha, ou porque, no fundo, pode haver uma leitura conspirativa dentro de alguns eleitores que preferem não o revelar, mas é um fenómeno em vários movimentos de sondagens. E, portanto, o que ela revela é na antecâmara da formalização das candidaturas, o que vemos é alguma tendência de alguma estabilização aqui destes dados, com algumas subidas, mas não quero ser depreciativo, não quero usar a expressão como vou usá-la, mas nos candidatos que pontuam abaixo dos 10%, eu ia dizer segunda liga, mas nos candidatos que pontuam abaixo dos 10% e, portanto, não estão ali na capacidade de disputar, portanto, de Coutinho de Figueiredo para baixo. Aí há algumas... Coutinho para baixo, é uma grande expressão. Objetivamente, olhando para a sondagem, dos candidatos que ficam atrás de Coutinho de Figueiredo e dos candidatos que ficam atrás de si, aí é que há algumas oscilações, mas também, muitas vezes, também é fruto da própria fraca das fracas percentagens em que 3 respostas ou 4 podem de facto ter aqui um efeito de elevador nestes candidatos, mas com alguma estabilidade em todos estes números. Portanto, há outras sondagens a correr, umas que mantêm as respectivas tendências, mas o que há acho que não há um momento, eu queria concluir, estou aqui um bocadinho às voltas, há um minuto, não houve ainda nenhum momento de fuga do pelotão, ou seja, ainda ninguém se destacou nesta volta a Portugal, que aliás vai começar precisamente a fase de volta a Portugal, não em bicicleta porque em janeiro não é recomendável, mas ninguém se destacou do pelotão, não há um camisola amarela como há em todas as etapas, mas não se consegue olhar para ver quem é que efetivamente vai conseguir cruzar a meta em primeiro lugar, e ainda falta a etapa da montanha, da subida à torre, que já abusando da metáfora, para não serem metáforas de futebol de sempre, uma metáfora de ciclismo de vez em quando. É o desporto eventualmente mais apoiado. José Eduardo, atendendo a esta sondagem, assim, olhando para ela, parece que a única dúvida é saber com quem é que vai Ventura à segunda volta. Se é GoVML, se é... Essa sondagem é uma sondagem e a gente podíamos todos fazer como os candidatos. Este retrato, neste momento, fotografia. Mas nós podíamos todos fazer como os candidatos. Já agora nós combinamos que eu e o Francisco punhamos a bolinha sempre que falamos destas coisas, já não vai haver muitas vezes, a dizer que votamos no Dr. Marcos Mendes, só para esclarecer o eventual conflito, que já vão ver que não é grande.
Mas a confiar no conjunto de sondagens, há dois dados que são uma espécie de fecho em mau do ciclo político. O primeiro dado é que nós, num ano e meio, passámos, e se calhar já vamos falar disso no segundo tema, passámos por um crescimento do Chega que nós pensávamos que era circunstancial, parece não ser. Parece haver, de facto, uma margem de eleitorado que não tem expressão de maioria em segunda volta, mas haver uma margem de eleitorado que se fixa na extrema-direita, uma extrema-direita que abusa do discurso xenófobo e racista e consegue sair à frente. Não é penalizado. Não vale a pena grandes estados de alma sobre isto, não é para ficar triste ou para ficar contente, é para perceber que esta constatação é que temos de facto um problema. Na soma do desencanto ou pura e simplesmente da facilidade de alinhar com a mensagem racista do Dr. Ventura, na soma das duas, a mensagem do ressentimento vai à frente, em primeiro lugar. Segunda nota muito impressiva, não há esquerda. A agonia da esquerda vai-se cavando cada vez mais. Não vale a pena vir dizer que o Dr. Seguro não é assim um candidato muito de esquerda, que parece que tem um Moretti sempre atrás dele a dizer-lhe diz alguma coisa de esquerda, não é? Já tentou retificar mas vamos lá ver, mas eu estou ali a olhar, eu acho que não sei se os eleitores, para nós ainda ficamos aqui com os 5 à nossa frente. Não estamos em casa, não estão a ver. Mas em casa já viram tanta vez que percebem uma coisa, não há ali nenhum homem que se possa dizer de esquerda a não ser António José Seguro. Ora, ele não tem, pela soma das sondagens, nenhuma possibilidade de passar à segunda volta, por muito que hoje o PS tenha decidido começar a dar corda aos sapatos e já que decidiu apoiar oficialmente um candidato e ir para a estrada com ele. Ele não tem sondagem nenhuma, ele está muito colado àquilo que o Pedro dizia ser a segunda liga, ou os que não chegam aos 10%, ele está muito... Ele está sistematicamente colado a estes. Mas sobretudo há aqui uma coisa que é importante, que é, sendo ele o único candidato de esquerda, não há nenhuma possibilidade, e isso é o resultado também do fim da geringonça. A esquerda experimentou unir-se 4 anos, parece que nunca mais se vai unir. Eu não tenho nenhum problema com isto. Eu não tenho nenhum problema com isto. Aconteceu uma vez, esporadicamente, e os outros 2 partidos à esquerda do PS desapareceram. Portanto, eu acho que é por terem aprendido a lição que agora não juntam forças. Mas a verdade é que o campo político da esquerda, eu nem sequer acho isto bom, porque acho que a adversativa devia ser entre o centro-direita e a esquerda moderada, e essa desapareceu. Depois, nós temos aqui uma coisa muito estável, que é Marques Mendes está em todas as sondagens, dificilmente Marques Mendes não passa à segunda volta. E é por isso que ele tem estado a ser tão atacado ultimamente, é porque, de facto, houve um conjunto de pessoas que acharam que isto para o Almirante ia ser uma espécie de coisa como as sondagens iniciais indicavam, coisa muito fácil. Mas é uma campanha contra Há, obviamente. Marques Mendes parece ser o único candidato a presidente, é quase o único que é escrutinado, é o único que é o que está debaixo do spotlight, não há outro. E porquê? Porque está consistentemente à frente das sondagens, não por acaso, é porque no quadro que nós temos, em que a doutora Joana Amaral Dias fica à frente do candidato do LIVRE, que a doutora Joana Amaral Dias fica à frente do candidato do LIVRE, em que o candidato em que toda a gente apostou que ia ter a vida facilitada, chegou aos debates e não conseguiu produzir frases em português coerentes sobre um pensamento político minimamente articulado, e não é por acaso que depois dos debates se afunda cada vez mais nas sondagens. Marques Mendes é o mais consistente e é a hipótese de nós, numa eleição muito importante, que é esta eleição presidencial, deste fim de ciclo em que a extrema-direita sobressai e a esquerda se apaga, se o centro moderado não ganha a presidência, nós íamos ter um problema muito grande. A notícia confortadora, apesar da extrema-direita ir à frente, é que numa segunda volta quase todo o país estará contra a extrema-direita. Mas essa campanha de falas é de quem? Vem de que lado?
Eu não sei de onde é que veio. Eu vejo, de repente, um conjunto de não factos nos jornais. Perguntas sobre Angola. Ele esclarece sobre Angola, vêm perguntas sobre uma sociedade de advogados, qual não devo falar, fiz lá a carreira toda, não é? Já agora. Ele fez tudo o que disse há meses, suspendeu na ordem, suspendeu no escritório. Devia ser transparente e mostrar facto, tudo antes de mas vamos lá ver uma coisa. Mas já ouvi essa opinião aqui. É uma opinião estúpida, com franqueza, porque a ideia de que nós estamos todos disponíveis para vivermos nus à frente de toda a gente só porque temos vida pública é uma ideia tola, nomeadamente em relação a um conjunto de profissões que implicam segredo profissional na maneira como se relacionam com os outros. É bastante infantil e só ajuda a extrema-direita que nós comecemos a fazer a discussão nestes termos. O doutor Pedro Nuno quis fazer a discussão da SPI não viva assim, não é? Pois olha, parece que quem está ali à frente é André Ventura. Muitos parabéns. Só para muitos responder, parabéns há ao uma campanha contra Marcos Mendes? Vamos, até há bastante pouco tempo, Marcos Mendes era, enfim, quem aparecia a liderar as sondagens e, portanto, quem está atrás das sondagens, enfim, uma campanha que, infelizmente, nos tempos em que vivemos, não dispensa a componente negativa, obviamente torna-se algo porque lidera as sondagens, porque é quase uma inevitabilidade. Se fosse Gouveia Melo, acho que perdeu a sua liderança por culpa própria. Eu acho que ele deve estar, enfim, pode ter acendido umas velinhas esta semana, não de Natal nem de Hanukkah, mas porque acabaram os debates. Porque a tendência, depois do pós-debates... O último foi considerado muito melhor. Mas mesmo assim, eu acho que o balanço de todos... O último, o Conventura. Conventura, sim. Mas em qualquer caso, não é esse o eleitorado que ele está a disputar para a primeira volta. O eleitorado, os debates onde ele tinha de sair bem, não lhe correram bem. Não lhe correu bem o debate com António José Seguro, não lhe correu bem, especialmente, o debate com Marcos Mendes. E, portanto, naqueles em que ele podia diferenciar-se, ou em que podia tentar atacar aquele eleitorado que também anda a namorar, que é eleitorado do Partido Socialista. O Zé Eduardo dizia, olhamos para esta sondagem e vemos ali apenas o número, agora está no ar, vemos apenas aquele número representativo de António José Seguro e tal, e a esquerda toda. Não, acho que há eleitores neste momento ainda, que provavelmente estão a migrar de Gouveia Melo para outros locais, que potencialmente foram atraídos pela ideia de coisas que ele tentou passar. Nessa campanha? Enfim, Gouveia Melo? Todos os que não... Todos os que estão atrás dele. E sobretudo os que estão atrás dele que disputam eleitorado. Eu também não parei... Portanto, agora a sondagem já saiu do ar, mas o ponto que eu estava a dar nota é, muito provavelmente, a tentativa de Gouveia Melo de piscar o olho ao centro-esquerda, as referências a Mário Soares, as notas sobre como é que conduziria, como é que se comportaria, e, portanto, tentando puxar para os temas da esquerda, portanto, da esquerda não de forma muito intensa, mas com um pescar de olho a essa área, tentando aproveitar, a certa altura, o tal passo em falso que houve naquela entrevista do António José Seguro. E os que se sentem órfãos, não é? À esquerda. Mas há vários dentro do PS. Já vou gostar dessa nota. A orfandade. Mas eu acho que a orfandade nesta sondagem é transversal, independentemente de qual seja o resultado, dos candidatos em que as pessoas venham a votar. De facto, há aqui uma reflexão que o nosso sistema devia convocar sobre as eleições presidenciais de 2026 e qual foi a capacidade mobilizadora de candidatos para se apresentarem para a função mais relevante, não é a função mais relevante porque decida coisas, mas é a função de representação. A nossa cara no exterior e aquilo que deve ser o fiel da balança, o moderador, aquilo que pode, numa situação de crise, e nós, queiramos ou não, gostemos ou não, estamos numa situação de crise democrática, podia desempenhar melhor o seu papel. Eu acho que nenhuma pessoa olha para a lista de candidatos que tem pela frente e diz é flagrante e evidente. Não estamos como em 86, a última eleição em que houve uma segunda volta, em que o facto de termos ido a uma segunda volta, havia, até se assumia que o professor Freitas do Amaral levava uma vantagem de tal ordem que era imbatível, portanto havia uma mobilização da direita toda ali e a oferta qualitativa dos candidatos que apareceram à esquerda para representar vários campos políticos, sim, polarizada, mobilizadora. Isto, de facto, é mesmo a evidência. Estes dados... Pedro, eu ainda não votava, mas não há comparação. Mas quando se vivia essa campanha, votei no Dr. O entusiasmo, não há comparação possível. Não há comparação possível. E, de facto, no momento mais crítico, era qualquer uma daquelas pessoas, qualquer um daqueles candidatos, quem nos dera, qualquer um daqueles candidatos de 1986, estarem disponíveis para ser a liderança da democracia a partir de Belém, para garantir que a extrema-direita não triunfa e não destrói o sistema democrático. E por isso é que acho que, enfim, é tudo pouco... pouco cheio. Tem pouca capacidade de mobilizar as pessoas. A palavra foi do Eduardo, não foi minha, mas é mesmo isso. Vamos avançar para a Spin não Viva, Eduardo? Eu ia fazer sobre isso, mas faço a seguir. Não há problema. Muito bem, vamos avançar. O PGR veio dizer hoje que pediu escusa depois de ter sido acusado de falta de independência, mas pediu escusa depois daquela questão da prenda de Natal. O que é que te apraz dizer sobre isto? Com franqueza, pouco.
Porque é grave, não é? Porque é grave. Se começa tudo a falar dessas coisas assim, acho que é preciso um bocadinho de pudor. Uma escusa por causa dos jornais. Não, a escusa não é isso. Está tipificada na lei, o procurador é jurista, deve saber o que é. Isso é uma brincadeira, não é uma escusa. Se a gente diz, eu vou-me afastar, não tendo razão de escusa, porque anda aí um clima desgraçado, Mas foi isso que ele disse. não pode. Não pode, porque é Procurador-Geral da República, tem outro tipo tem responsabilidades que não podem estar ao sabor do ar dos tempos. Não percebe? Não acho isso normal, mas e também, já agora, para acabar, a Procuradoria não é o único tema aí. Não. Mas só para acabar o tema da Procuradoria, já que a Ana começa por aí, há uma coisa que eu por acaso fiquei aqui com um bocadinho de... há 10 anos... se me tivesse, isto não é fácil de falar, se há 10 anos me tivesse apanhado aqui, teria apanhado uma pessoa quase criticamente entusiasta de tudo o que os procurados e os magistrados do Ministério Público, os procuradores e os magistrados do Ministério Público faziam. Hoje não tem. Eu, por exemplo, gostava de saber que tipo de denúncia anónima é que leva a uma averiguação preventiva e que tipo de denúncia anónima é que leva a um inquérito. Porque se são coisas diferentes, mas ambas podem ter por base uma denúncia anónima, qual é, no fundo? Acho que há uma espécie de balizas que nós devíamos saber, em nome da transparência, de porque é que nos casos se decide de uma maneira e noutros casos se vai logo para inquérito. Claro. Depois, qual é a qualidade destas denúncias anónimas? Porque houve aqui um impacto que... Está a ver, se a Justiça tem que fazer o seu papel, mas nós não temos nenhuma explicação deste assunto... acabou por levar a uma crise política, fez cair um governo. O anterior governo também caiu por causa de uma investigação da Procuradoria e nós até hoje não temos nenhum desenvolvimento numa coisa que... Um inquérito daqueles que é central à democracia não pode andar há 2 anos sem dar notícias de si, não é? Nisso não há prendas de Natal nem ovos da Páscoa. Não pode andar sem dar notícias de si. Há ali pessoas constituídas, arguídas, também com base em denúncias anónimas e, portanto, ou há alguma coisa mais para investigar e investigue-se bem e depressa, ou então vamos lá ter também um esclarecimento sobre o que aconteceu há 2 anos, que para mim também me faz falta. E faz-me falta, sobretudo, porque eu não quero... e estas declarações não ajudam a ter nenhuma dúvida sobre o que faz e como faz a Procuradoria. Mas isto foi um caso essencialmente fabricado pela política. Nós andamos um bocadinho neste correr atrás do ar dos tempos. Pelos jornalistas também. Aliás, desferiu vários ataques aos jornalistas e ao próprio Poder Judicial. Sendo que houve excessos. Quem se sente injustiçado tenderá sempre a pensar assim, e se hoje consigam comigo, nós pensaremos o mesmo. Se é assim ou não, pensar, sim, tem que se ver de fora. Não sei, eu prefiro as pessoas que dizem o que pensam. Mas este caso foi um caso mais criado pela política e pela precipitação do que por outra coisa. Seguramente o Primeiro-Ministro podia ter sacudido a sua irritação mais cedo, ter prestado alguns esclarecimentos e ter morto isto, mas no fundo nós estamos como estávamos no princípio. O assunto não é assunto, não tem assunto, não havia assunto. E, portanto, como disse o Partido Socialista, é pena termos perdido este tempo todo, coisa que é basicamente a crítica deste secretário-geral ao anterior, que ainda hoje veio dizer mais umas coisas, mas o Partido Socialista quis ir pescar nas águas do Chega e o resultado foram umas eleições legislativas trágicas para o Partido Socialista e ótimas para o Chega. Pedro, temos pouquíssimo tempo, Pedro, 2 minutos. Não parece que tenha sido pescar nas águas do Chega. Em primeiro lugar, haver uma decisão, seja ela qual for, é positivo. Há uma clarificação de que o país precisava há muito tempo e o que só temos a lamentar é que tenha havido tanta demora, tanta falta de clareza na comunicação da parte da PGR durante tanto tempo e que no fim disto tudo ainda não saibamos, de facto, destrinçar uma averiguação preventiva de um inquérito e a necessidade disso. Isso é aquilo que nos continua a saber a todos como problemático e é uma coisa que sobrevive a isto. Portanto, há que lamentar a demora e também, enfim, subscrevo o que o José Eduardo dizia há instantes, numa coisa desta importância, a condução do processo devia ter sido feita de outra forma. Do processo, quer dizer, dos procedimentos na casa que é a Procuradoria-Geral da República, e acho que o Sr. Procurador-Geral da República, nesta reta final, consegue ainda, depois do comentário da prenda de Natal, que eu acho que é, de facto,
impróprio para incluir num debate sobre esta Conseguiu matéria, piorar a escusa. consegue ainda com esta ideia da escusa, por razões que não são... Se a pessoa está disponível para desempenhar funções com alta exposição pública, com alto escrutínio, infelizmente tem que estar disponível também para ser injustiçado ou ser alvo de crítica, às vezes correta, às vezes incorreta. Isso não é fundamento para uma escusa, como ficou claro. Agora, há uma questão que é fundamental. Vejamos. Também acho que aquilo que o Primeiro-Ministro, na intervenção que faz, é uma intervenção que, em alguns aspectos, não percebeu, em parte, algumas questões. É bastante lamentável a forma como se dirige aos jornalistas que fizeram o seu trabalho ao longo deste período de tempo. E não me parece que tenha sido o Partido Socialista a pescar nas águas do Chega. Havia legítimas dúvidas e legítimas questões em torno de uma matéria que o Primeiro-Ministro... Olha, se tivesse uma comissão parlamentar de inquérito a Eduardo, uma averiguação preventiva... Se o Primeiro-Ministro tivesse tido a vontade, como disse, disto tudo, porque ele até faz uma afirmação a certa altura, diz que isto foi quase um inquérito. Não foi. Não foi um inquérito, não tem a publicidade, a sindicabilidade, nem a intromissão efetiva que um inquérito teria e, portanto, tudo ocorreu da parte do Primeiro-Ministro, fornecendo voluntariamente as informações necessárias. Se tivesse feito esse mesmo comportamento em março, perante o Parlamento, perante aqueles que, perante os quais também presta contas, tivesse feito isso, de facto, teria poupado, e acho injusto achar que era uma crítica dirigida ao Secretário-Geral anterior, quando me parece que o que está em causa é quem tinha na mão a chave para poder ter evitado o crescimento da bolha e tudo mais, era o Primeiro-Ministro, não eram as outras pessoas que faziam perguntas legitimamente para as quais não tinham respostas. E sobra só, última notinha, uma dúvida. Continuamos sem saber, porque já antes não sabíamos. O que é que o Governo fez para prevenir e gerir conflitos de interesses potenciais? E depois, no fim disto tudo, não sabemos se houve alguma mudança de reporte ou de filosofia sobre como tratar deste tema. E há ampla doutrina, jurisprudência, prática de outros países que, eventualmente, tinham evitado muito do que passou aqui. Pedro, José Eduardo, muito obrigado aos dois. E Feliz Natal a todos. E Feliz Natal. Feliz Natal. Muito mais. Obrigado.